pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma sala de reunião. E hoje eu tô com uma convidada muito especial que vai falar sobre liderança e empoderamento, né? Eu vou deixar a Fran se apresentar. Fran, bem-vinda à nossa sala de reunião. O espaço é todo seu. Mais uma vez um brinde então, né, Gustavo? Brinde. Olha só, eu gosto muito de brindar, né, as conquistas, e eu vejo o quanto você está aí também, né, faz muito tempo já conquistando todo um espaço muito bacana, né, dentro do desenvolvimento humano. Sim. Então, gratidão, né, é a palavra aí, de poder participar desse podcast, né, tão especial. E que especial para você acaba sendo especial para mim também. Obrigado. Eu sou Franciele, então, né, de formação sou pedagoga com um foco mais em pedagogia empresarial. E, na verdade, há 11 anos eu busquei fazer a primeira turma até em formação em coach que teve na região aqui. De lá, ali em diante, eu me apaixonei pelo desenvolvimento humano. E aí, então, hoje eu tenho a minha empresa, né, já vai fazer 9 anos agora em outubro, que é a Engenharia de Líderes Academy, né? Então, na verdade, o ano passado, aí com essa pandemia, a gente renovou bastante coisa. Eu acredito que o Brasil empreendeu bastante também. Sim. E existia antes uma outra logomarca, né, na área de desenvolvimento humano, e agora então eu lancei a minha nova logo, que inclusive foi aqui no Cowork, né, o lançamento da nova logo ano passado, então trazendo uma engenharia de líderes, então, né, no sentido de uma academia, então, de líderes, né, onde o meu foco, né, Gustavo, vai ser sempre mais a liderança, né. Sim, e eu convidei a Fran porque tem tudo a ver com o nosso podcast aqui, o Sala de Reunião, e a Fran também é alguém que trabalha muito, está desenvolvendo um trabalho de empoderamento feminino, né, de liderança feminina, que é muito importante pra gente, né, para toda a sociedade, né, Fran, não só para o meio feminino. Fala um pouco mais pra gente, assim, como é que é esse teu trabalho da... Isso, em 2019, então, nasceu um projeto piloto que deu muito certo, Gustavo. Se expandiu assim mais na região sul do Rio Grande do Sul, falando sobre não só a Mulher Maravilha, mas sou maravilhosa. Esse é um tema de uma palestra, né? Então que a gente desenvolve mais alusivo ao Dia da Mulher, enfim, né? O mês de março, mas também já ministrei no Outubro Rosa, enfim. E o que é esse não sou a Mulher Maravilha? Veja que o tema já é um pouquinho provocativo, Sim. né? Porque o mundo, a sociedade nos cobra, né? Nós mulheres, falando em empoderamento feminino, o mundo, a sociedade nos cobra realmente uma Mulher Maravilha, né? É aquela mulher que faz com tamanha destreza tudo, que consegue fazer tudo ao mesmo tempo e que é perfeita. E na verdade nós não somos perfeitas, nós não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, né? E também não com tamanha destreza. E aí, mas nós somos sim a mulher maravilhosa, né? Então, dentro das suas virtudes, das suas potencialidades, cada uma, né? E trabalhando em si a autoliderança. E aí eu trago todo um contexto histórico, né, da história da mulher, porque a história da mulher, se for olhar, Gustavo, ela é muito bonita, né? Então ela fala, nós somos muito guerreiras, né? A gente lutou muito para chegar onde estamos, né? Falta bastante, ainda falta, mas assim, dados trazem que, né, os dados estatísticos estão aí para provar que 2025, que já é logo depois da manhã, nós teremos aí mais de 25% de igualdade, né, entre homens e mulheres. Que já é um grande avanço. Já é um grande avanço. Porque tinha. E é bem isso que tu comenta, né, Fran? Porque realmente cobram que a mulher seja uma Mulher Maravilha, que nas 24 horas, que elas façam das 24 horas, 48, e cuida de filho, cuida de casa, e cuida de mim, e ainda tem que se cuidar, e é uma coisa do sentido de, se você não tá bem, se você tá desarrumada, a sociedade te cobra, né? E quando, por exemplo, um pai faz a obrigação dele de pai, ai que lindo, pai participativo, e quando é a mãe é uma coisa meio cobrança, né? Tipo, não fez mais que tua obrigação, é algo assim, né? Exatamente, e assim, e é muito as mulheres assim, né? Então o público mais feminino, né? Que a gente trabalha ali, e o pessoal se diverte muito e também faz um resgate histórico, né? Porque nós ainda temos um espelho da sociedade, e ainda a mulher é vista como um símbolo sexual, a mulher ainda é vista como ela foi feita para casar e para ser mãe, né? Quando na verdade a gente pode escolher não casar, a gente pode ser feliz não casada, a gente pode escolher não ter filhos e ter um pet, tá tudo bem. Tá tudo bem. Né? Então exatamente. É muito interessante. E aí eu trago muito esse contraste, sabe, Gustavo, do que é a mulher empoderada. Né? Então hoje para mim, né, o que faz sentido aos 40 anos de vida, e sou mãe, sou casada, enfim, mas o que é a mulher empoderada? Que pode ser a sua mãe aos 31 anos com 2 filhos, ou você, mulher, aos 31 anos, viajando aí para esse mundo todo.
E tá tudo certo, E né? tá tudo certo. O importante é estar feliz, né? E como que tu traz essa questão do empoderamento para a questão da liderança, para a mulher se botar como líder, principalmente na questão, eu não sei se essa parte que trabalha da mulher maravilhosa é só para ela se empoderar como mulher, mas também como mulher e profissional. Exatamente isso, é como mulher e como profissional, Gustavo, porque trabalhando um pouquinho na liderança, dentro desse empoderamento feminino, a gente resgatar essa líder, né? E essa líder, ela poder realmente se ver à frente de vários ambientes onde ela possa estar. Então, a mulher, daqui a pouco no agronegócio, olha, a mulher hoje ela está tomando a frente. É interessante porque nós recentemente tivemos aí a Expo Direto, né? E a Expo Direto, ela lança, a data dela sempre acaba pegando o dia da mulher, né? 8 de março, enfim. E aí é interessante que eu atendi um casal, assim, eu estava por lá, e aí eu conversei com um casal de agricultores, Gustavo. E olha que interessante essa história para você que está aqui nos ouvindo. Eles são dois casais granjeiros, então eles têm uma granja e tal, e aí a filha estava junto, uma adolescente, e o filho até não estava junto, mas aí o pai comentando que há pouco tempo ele mudou o seu mindset, no sentido de que o filho teria que seguir a sucessão, né, familiar rural. E o filho resolveu que vai fazer medicina e vai ir para fora, né, não vai ficar. E quem vai cuidar vai ser a filha. Então, assim, a mulher, essa liderança, sabe, Gustavo, da mulher à frente de vários nichos, de vários segmentos do mercado, né, e trabalhar essa autoliderança dentro dela também, de que ela pode sim, e ela pode fazer a diferença, né, então... E fazem, né, eu vejo, porque as mulheres, elas são as que mais estudam, né, tipo, se a gente for pegar dados, aí são as que mais têm graduação, pós-graduação, né, mas ainda tem mercados que são muito machistas, digamos assim, né, Fran? E nessa questão, como é que tu trabalha, né, no empoderamento, vamos levar para a gestão, como é que tu trabalha esse empoderamento dessa mulher para ela se colocar como líder e entender que, principalmente aqui na nossa região, que eu vejo que o interior é muito essa questão de ver a mulher como, é a dona de casa, né, são poucas as pessoas que têm esse mindset de ver, não, ela é às vezes melhor que um homem, né? E aqui também tem muito essa questão rural. Então, como é que tu consegue trabalhar isso dentro do teu processo? Então, primeiro de tudo é entender que nós não estamos aqui para bater de frente com o público masculino, né? Isso não, de forma alguma, mas que a gente está lado a lado, né? Então, trabalhando primeiro de tudo, resgatar esse autoconhecimento dela, né? E eu sei que tu trabalha fantasticamente bem isso também, falando em autoconhecimento. Então, quando a gente se autoconhece, é a chave de sucesso, né, Gustavo? É a chave de sucesso. É incrível como a gente decola, né? Sim, o primeiro passo. Primeiro passo. Conhecer. Se conhecer. E se conhecer, trazendo aqui para essa mesa, se conhecer é também trazer um pouquinho a nossa vulnerabilidade. Né? Então, assim, de novo, né, nós não somos perfeitos. Então, a gente não tem que mostrar nada para ninguém. A gente tem que, primeiro, pra gente, eu acredito que ninguém dá aquilo que não tem. Então, primeiro, esse autoconhecimento mesmo, né? Da gente poder resgatar algumas coisas que daqui a pouco a gente tava lá atrás, escondidinho, né? Por uma questão cultural familiar, trazer, então, à tona, né? E tentar trabalhar com essas potencialidades, né? Aquilo que realmente você, mulher, é boa, tem a sua expertise, né? Ou aquilo que você acredita que você precisa melhorar e que a hora é agora, porque às vezes tem algum sabotador lá, né? A gente trabalha muito com sabotadores, mas às vezes não é a hora que ela quer mexer nisso, entendeu? E tá tudo certo. Então é trazer primeiramente, assim, depois desse autoconhecimento, é poder trazer um pouco, assim, esse... Respira, sabe? Respira, calma, não traz o mundo carregado aqui, porque a gente tem a mania de colocar tudo aqui, Sim. né? E achar que a gente tem que resolver tudo. Então é mais nesse sentido, sabe? Trazendo a liderança por um foco mais do autoconhecimento e também resgatando aí as suas potencialidades, né? Tentando se descobrir nessa liderança, ver aquilo que você consegue dar conta, né? E de maneira alguma, de novo, né? Frisando aqui, bater de frente, né? Com o público masculino lá, com o gestor, daqui a pouco o presidente, o CEO lá, mas se colocando junto e demonstrando de certa forma que nós somos sim capazes, né? E eu que realmente, tu falou isso, Fran, e eu que eu penso assim, sabe? Na verdade, a partir do momento que a gente parar de competir e realmente ver, não, peraí, eu preciso também lutar por elas, os homens, né? Lutar por elas, porque elas lutam pela gente, né? Então, eu acho que é bem isso, colocar
para realmente ter a igualdade, né? E tanto é, Gustavo, olha só que interessante, né? Eu estava quarta-feira da semana passada junto à SIC aqui, né? Fazendo a palestra, então, e aí o meu esposo estava junto. Né? Então, assim, é bacana porque a tendência da minha fala não é de forma alguma para, né, tirar o homem de cena, Não né? segregar. Não, isso aí, é agregar mesmo. Exato. A gente está junto ali. Hoje a gente vê muito esposo, enfim, fazendo também, né? Tendo que ir lá cuidar da casa, dos filhos. Então, eu acho que essa é uma inversão de valores e ao mesmo tempo muito bacana, né? Porque nós podemos fazer tudo da mesma forma. E essa né? inversão não tem nada demais, né? Porque também, assim como cobram dessa questão muito mais da mulher, cobram também do homem, tipo, ai meu Deus, você tem que gerir a casa. E às vezes não, às vezes é o contrário, como tu falou, né, Fran? Exatamente. E nessa questão também, Fran, da tua questão da liderança, tá? Voltando para todos os públicos, porque eu também sei que, além do público feminino, tu trabalha a questão da liderança como um todo, para homens, mulheres, enfim. Como que funciona esse teu trabalho, assim? Como é que tu trabalha essa questão? Então, eu trabalho muito com a mentoria, né? Então, eu vou mais pro foco da mentoria, né? E a mentoria, então, ela é diferente do universo do coaching. Claro que ela carrega algumas ferramentas, né, Sim. Gustavo? Mas, assim, a mentoria, então, eu trabalho mais organizacional. Então, realmente, eu sempre fecho um contrato de 1 ano, né, com a empresa. Então, e trabalho ali com as peças-chave daquela empresa. Né? Às vezes, olha que interessante, não é todos os líderes não, entende? Então às vezes as peças-chave, que daqui a pouco uma peça-chave vai ser a modelagem para aquele outro líder lá, que daqui a pouco recém ele entrou, né? Claro, depende muito ali a proposta de negociação com a própria empresa, né? Daqui a pouco a empresa assim, olha, eu tive até olha que interessante, até você fez essa pergunta, vou te responder também, que teve uma empresa que eu trabalhei então com os líderes e com os futuros líderes. A empresa já estava visualizando um grande potencial ali, né? Então aí foi trabalhado, né, com 2 turmas diferentes, depois no final a gente juntou elas, então é interessante também. Mas a tendência sempre, né, da academia de líderes, então da minha empresa, é trabalhar com a mentoria, com a liderança lá, né? E o que precisa ter um líder? Todo mundo pode ser líder ou como que funciona? É aquela questão, né, que a gente pensa, será que eu sou um líder? Será que eu sou um liderado? Como é que funciona isso? Olha, eu ouso em dizer, né, para você que está escutando aqui esse podcast, que todos nós podemos ser líder. Qualquer pessoa pode ser líder, né? Basta ela trabalhar para isso, né? Então, assim, apesar de que eu acredito que todos nós já somos líderes, porque a gente lidera, é a autoliderança, né, Gustavo? Sim. Então, assim, no momento em que você vai e faz uma lista de supermercado e vai fazer o supermercado, você está liderando, né? Você precisa tomar decisões. Né? Você não pode pegar e experimenta chegar sem lista lá, e eu acredito que você que está nos ouvindo já fez isso, porque eu também já fiz. Você acaba pegando até coisa que nem precisa. Então, o equilíbrio do planejamento financeiro, né, da sua casa lá, você está sendo um líder, sim. Então, no momento que você gerencia a sua vida, gerencia a sua família, a sua casa, por que não você gerenciar, realmente administrar pessoas lá, né? Suas empresas. Exatamente. Então, essa liderança, eu acredito que ela tá dentro da gente. Agora, a gente nasce com o dom da liderança. Eu particularmente, né, aos 40 anos, né, você não precisa acreditar, né, não precisa concordar nem nada, mas assim, eu acredito que ninguém nasce pronto, né, a gente vai se transformando, e isso que é bacana. É verdade, né? Que na verdade as pessoas veem muito, é que tu fala muito bem, não, na verdade aquela pessoa viu que era uma qualidade e ela vai desenvolvendo, só tem mais desenvolvido, né, é o que eu trabalho também. Todo mundo pode ser, só basta a pessoa querer. Se conhecer. E o que um líder precisa ter, Fran? Diz pra gente que a gente já tá curioso. Pra gente, por exemplo, assim, falando de empresa, tá? Vamos trazer para esse mundo. Mas o que um líder de uma empresa eu quero, sei lá, então sou um colaborador, mas eu quero ser líder de equipe, né? O que eu preciso ter de, sei lá, perfil ou de vontade para mim poder chegar lá? 2 vertentes, né? Eu vejo que a questão do estratégico, né? Realmente ele tem que ter, né, um ponto de vista de negócios, enfim, e o outro é pessoas, né? Eu até acho que vou fazer ao contrário agora aqui, ó.
Primeiro pessoas, né? Então, assim, muitas vezes a gente costuma dizer que os processos, né, movimento. Na verdade, são as pessoas que movimentam os processos, né? E aí, então, eu diria que, primeiro de tudo, eu acho que um princípio básico, assim, que pro líder que deseja ser o líder, né, que ele deseja daqui a pouco galgar até mesmo a sua carreira, tudo, é gostar de gente. Primeiro de tudo, né? Ele tem que gostar de pessoas. Gostando de pessoas, ele vai ser um líder próximo, ele vai ser um líder que ele vai estar junto, ele vai ter humildade, ele vai saber chegar, né? Então, hoje você pode falar qualquer coisa, é só você saber como você chega para falar, né? Então, a maneira como você fala, né, faz toda a diferença. Então, isso seria realmente estar ali, ser pessoa, primeiro se colocar no lugar de, né? E muito cuidado, porque empatia, né? Empatia, o que é empatia? Se colocar no lugar da pessoa. Muito cuidado, porque mesmo assim você não é outra pessoa. Então tem que ter todo tem que saber até onde ir. Até onde ir. E o outro ponto, então, o estratégico, realmente esse líder, qual é o grande gap, assim, Gustavo, que eu percebo visitando essas empresas, trabalhando aqui, outra colar, é que esse líder, geralmente é um líder que ele, daqui a pouco, ele não teve formação nenhuma para líder, ele não teve ninguém que foi lá e falou para ele, né, daqui a pouco respondendo assim uma pergunta como você me fez, olha, o que precisa para ser um líder? Ele simplesmente, ele é um cara que ele fez o calçado lá na determinada indústria a vida inteira, e aí, por ele estar muitos anos entendendo o processo, ele se torna um líder. Mas aí, muitas vezes, esse cara, né, ou enfim, essa pessoa, ele não tem a expertise, ele não tem ali os conceitos ali para atender essa liderança, para atender as pessoas, ele entende da produção. Isso é que mais a gente encontra, né? Aquela pessoa que está há muitos anos ela, daqui a pouco, por ela estar há muitos anos, e ela foi uma pessoa ali que correspondeu, deu bastante resultado, enfim, mas no operacional. Então, não que não possa ser, de novo, né? Todo mundo pode ser, mas só tem que ter esse cuidado nesse processo para se tornar um líder. Porque aí o que acontece? Praticamente, vou usar uma palavra bem talvez chula aqui, jogam a pessoa lá, né? Daqui a pouco ela é jogada lá, e ela não sabe como conduzir todo aquele contexto lá, porque daí agora é ela que toma decisões, ela é líder, né? A pessoa vai pedir para ela, vai estar sobre a coordenação dela ali, enfim, né? E aí esse líder, o que acontece? Ele não consegue nem atender ali as pessoas e ele tá lá com os dois pés dele no operacional. Aí ele não consegue delegar, né? E aí vem uma série de questões ali. E daí são essas coisas assim também que a tua empresa trabalha. Isso, a gente trabalha. É bem interessante o que tu falou, porque é bem isso, né? A gente acompanha aquelas pessoas que crescem dentro da empresa porque já estão há tempo, já conhecem, são de confiança e tudo mais. Mas cabe também um olhar da empresa para essas pessoas, para entender que elas precisam de um treinamento, de passar por uma formação ou algo do tipo? Faz sentido, porque olha só, como aquela empresa que eu coloquei antes, né? Um exemplo então de que era a turma dos líderes e a turma dos futuros líderes. Aí sim, né? Eu acho que é bacana, é outro trabalho. Quando você tem uma formação para você se tornar líder. E o bacana ainda é quando a pessoa desperta nela, diz assim, pô, quero participar dessa turma aí. Eu quero fazer esse negócio aí. Que também tem que ter, né? Que também tem que ter. Não adianta a empresa só indicar e a pessoa não querer também. Exatamente. E o que tu percebe assim, de diferente nessas pessoas que passam por esse processo das que não passam? Por exemplo, vamos pegar esse caso aí dessa empresa, tá? Dos líderes que já estavam líderes e dos que iriam se tornar líderes, né? O que tu conseguiu perceber ali de diferente ou coisa assim do tipo? Principalmente aqueles que já eram líderes, realmente assim, a dificuldade de quebrar um paradigma. A dificuldade, tipo assim, não, mas eu sempre fiz assim, sempre foi assim, né? Tipo síndrome da Gabriela, né? Síndrome da Gabriela, olha que a minha filha é Gabriele, hein? Síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, enfim. Então, a resistência. Eu senti um pouquinho de resistência, né? Da gente poder sair um pouquinho, né? Fora da caixa. E não carregar a caixa junto também, né? Aí não dá. Mas então eu senti essa dificuldade um pouquinho ali naquela turma de lideranças que já estavam muito tempo líder, né? E ao mesmo tempo resgatando algumas coisas também bacanas, né? Então de construção já, daquilo que já fez, né? A empresa aí realmente tem anos de existência, então há que considerar que tem um trabalho bacana também por trás, né? Mas assim, o que eu mais senti foi a resistência deles, daqui a pouco de poder, assim, até mesmo ali, pessoas de mais idade, a conflito de gerações, Gustavo. Sim, é que a gente vê muito ultimamente, né, nas empresas. Mas pode continuar falando. Isso só troca de endereço, eu diria pra você.
a questão de falhas de comunicação, a questão de gestão do tempo e a questão de conflito de geração, isso troca, gente, de empresa para empresa, isso troca de endereço, porque todas têm, de uma forma ou de outra, de um grau ou de outro, de uma maneira ou de outra, mas tem. Então, e na turma ali dos futuros líderes, então, interessante que também ali eram 32 ou 35, se eu não me recordo. Acho que 32 ou 35, não consigo lembrar bem agora, mas era mais de 30 pessoas, mas não era para todos. Porque aí é aquela questão, Gustavo, que tu comentou antes, né? Alguém indicou. Tem que vir da pessoa. Tem que vir da pessoa. E a empresa também conseguiu entender isso, sabe? Porque ali tinha a pessoa que estava indicada, né? Para vir ali e tal. Às vezes dá certo, ok, né? A pessoa, nossa, que bacana, a empresa me viu, né? Mas também, o melhor de tudo ainda é quando vem de dentro da gente, né? De quando a gente, poxa, eu quero fazer parte dessa equipe, eu quero. Então, o condicionamento é diferente. E a entrega também é diferente, Gustavo. Sabe? É exatamente. Mas eu vi muito brilho no olhar ali, muito brilho no olhar, a expectativa muito alta também, que daqui a pouco tu tem que cuidar isso, né? Então, tu tem que cuidar, porque eu sempre digo assim, um cargo de liderança, ele não é glamour. Ele realmente tem que estar com os pés bem no chão. É muita responsabilidade, isso, na verdade. Isso. Eu costumo dizer, olha só, dou 30 dias pra ti, glamour, tá? 30 dias pra você, se tornou líder, nossa, vamos curtir, né? Virou presidente da república, mais ou menos assim. Vamos curtir, né, curtir essa fase aí e tal agora, ok. Na verdade tem que ser menos de 30 dias até, pé no chão agora né? Porque vislumbra, né? Vislumbra porque é um aumento de salário, é a carreira, né, a carteira de trabalho que acaba mudando ali. Então é muito interessante. Agora, tem que ter os pés no chão daquilo que vai. Então eu procurei trazer para esse futuro líder a realidade. A realidade. E aí eu lembro assim das minhas palavras no primeiro momento, de colocar que o processo dói. Porque é um processo de transformação. Que você falou, tu vai ter que mudar todas as crenças que aquelas pessoas têm, como principalmente assim, quem já estava lá, já é o processo, né? Então, tu tem que mudar tudo ali e também cuidar das que já estão entrando para que isso não ocorra, porque é engraçado, mas eu vejo que cultura na empresa, e não só a cultura que a empresa passa, mas a cultura que acaba se instalando ali internamente, pega muito de um líder para outro, e aquilo vai ficando até que chega alguém, não, acabou, mas demora, né, Fran? E nessa questão, Fran, trazendo também esse teu exemplo, tu trabalha bastante as questões técnicas e emocionais desses futuros e desses líderes, ou é só uma questão técnica? Como é que funciona? Então, aí eu não sei a que parte está se referindo na parte técnica. Não, a parte técnica, por exemplo, de liderar pessoas, essas coisas certo. Assim, não ok. Tipo... Tá. Sim, daí a gente trabalha, né? Eu procuro sempre enfatizar isso, né? Como a proposta é de 1 ano de mentoria, então tem uma caminhada bacana, né? Então cada empresa é uma empresa, né? Então cada segmento é um segmento, e mesmo que eu estou num segmento industrial, cada indústria é diferente da outra. Então eu sempre procuro fazer todo um briefing ali, né? Sim. Muito bem, né? Que seja um diagnóstico, então chamado assim, mas eu tento fazer primeiro todo um levantamento, né? Até muito toda a história da empresa, onde que ela estava e aonde que ela quer chegar, aonde que ela está também, né? E então fazendo a partir desse briefing aí, desse diagnóstico bem levantado, né? Com as partes interessadas, então também, né? Na mentoria, aí a gente parte para um programa, né? De líderes, né? E esse programa, inclusive, Gustavo, ele não pode ser de maneira alguma engessado. Né? Então ele chega num determinado momento ali, se tiver que mudar, a gente muda, a gente modela. Hoje nós trabalhamos muito com modelagem de negócio, né? Então na minha empresa não sou só eu. Então tem outras pessoas também que trabalham, porque tem algumas demandas que eu não consigo ministrar ali, né? Tem algumas demandas, então eu trabalho com trabalho de forma também híbrida. Olha que interessante, né? Algumas partes então são presenciais, outras são online. Então também tem isso, tudo depende muito da negociação com a empresa. Agora, a parte técnica ela entra sim, com certeza, e diria para ti assim que a parte técnica ela começa a entrar mais ou menos na metade, porque primeiro a gente começa com a parte emocional. Né? O emocional é tudo, né? É mais tudo. É fundamental, principalmente quando a gente trata de empresas, negócios, pessoas, né, Fran?
E liderar a pessoa não é fácil. Não né? é fácil, é desafiador. Desafiador. E assim, só para complementar a questão anterior ali, aí a gente vivendo e aprendendo, né, Gustavo? Então a gente vai aprendendo, né? Então eu erro muito assim nas minhas mentorias também, né? Então eu tô sempre aprendendo também, né? A gente não é perfeito. E aí numa última empresa então que eu trabalhei agora ano passado, interessante que daí eu já trouxe uma proposta diferente, porque eu disse assim, olha, ok, os futuros líderes, vamos fazer o pessoal se inscrever, vamos fazer o pessoal assim, se inscrever para uma reunião primeiro, né? Então eu já mudei o meu mindset, né? Já melhorei a melhoria da melhoria, eu sempre acredito nisso, né? Então uma mentoria é diferente da outra, Gustavo, para mim. Eu tô sempre aprendendo, erro, aprendo e aí a gente vai indo. E aí, a gente fez essa proposta e foi bem bacana. E aí, de novo, né? Então teve vários inscritos para poder participar, né? Para poder realmente ser o líder do amanhã. E aí a gente fez então primeiro uma apresentação, então. E aí eu falei, né? Do que seria o papel do líder, o que é um líder fake, que daí não é isso que a empresa quer, e, enfim, né? Bem na linguagem que eles iam entender, porque também a gente tem que adaptar a linguagem nesse contexto. E aí, Gustavo, interessante que assim, ó. Começou o programa de uma forma legal e de repente vários ali, alguns, né? Porque eu sempre digo, a liderança também tem que ser para aquela pessoa que queira abraçar, né? Todo mundo pode ser líder? Pode, mas você também precisa querer, né? E aí realmente tinha pessoas que, olha, eu tô fora, não vou querer participar mais, né? Não é para mim, e eu acho isso bacana. Meu Deus, parabéns. E tá tudo certo também, tudo né? Certo. Porque não adianta a pessoa continuar a fazer todo o processo. Exatamente. E não botar em prática, Não né? botar em prática, porque assim, ó, a gente precisa ser honesto com a gente, sabe? A gente não tá aqui a vida é tão curtinha, né, Gustavo? Então, assim, que a gente se permita construir coisas bacanas, sabe? Então, se não é pra você, que você sente que não é pra você, daqui a pouco você não está se sentindo confortável, acha que não vai conseguir ali, né, resolver tal situação, então, seja sincero contigo, né? E aí foi muito bacana, eu gostei também, porque veio essa sinceridade, né? Então, olha, eu não vou, né? Vou deixar a oportunidade de uma outra pessoa, né? Eu tô vendo que isso não é pra mim. Eu quero ser o liderado lá, né? Eu quero ser o liderado e tá tudo certo. E tá tudo certo. E tudo certo. Fran, já que tu colocou, eu também fiquei curioso agora. O que é um líder fake? O líder fake, né? Então, é aquele líder realmente que ele fala uma coisa, mas ele faz outra. Né? Então, ele... É que ele faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Exatamente. É bem isso nesse sentido. E o líder fake, ele é um líder de mentira, né? Porque ele é um líder ali que ele tá ali, daqui a pouco, talvez ele esteja ali porque aumentou o salário dele. E aí, depois, no andar da carruagem, a gente vai ver que o salário não é tudo, né? Eu acredito que o grande resultado de um líder é ver realmente o seu liderado transformado, porque um líder sempre está formando novos líderes. Né? Então, é a capacidade de você líder, de estar formando novos líderes, né? Você pensar que essa pessoa ela pode vir assumir o seu lugar um dia, né? Então, porque você vai estar, né, num voo maior. Então, o líder sempre está formando outro líder. E o líder fake, então, para resumo, assim, ele é isso, né? Ele é um líder de mentira, ele faz de conta, entendeu? Ele vira um teatro, Gustavo, porque ele faz de conta que ele está liderando, mas que na verdade ele não está liderando. Né? Ele faz de conta que ele daqui a pouco gosta de pessoas, mas lá ele foi ver mais a fundo e ele disse, não, olha, não gosto, mas eu tô ali, né? E o que mais a gente vê hoje é o líder fake. É o líder fake, é aquele líder que daqui a pouco, ou ele tá lá no operacional, ele não consegue pensar no estratégico, né? Ou ele daqui a pouco realmente não gosta de pessoas, ele não se deu conta que ele tem que trabalhar com pessoas, né? Então, esse líder fake, ele é bem comum nos dias de hoje, hein? E às vezes ele tá mais perto do que a gente imagina. E como que tu trabalha também, já que a gente também falou, e é algo que eu sinto muito, a questão do choque de gerações, né? Porque eu sou uma pessoa assim, claro, né, falando um pouco da minha história aqui, mas eu gostei muito do coach, porque trabalha com pessoas, e eu busquei, né, ser autônomo porque de alguma forma eu não conseguia me encaixar com algumas coisas que já são, né? Então, como que tu trabalha essa questão do choque de gerações? Porque numa empresa tu vai ter alguém que é um pouquinho mais velho, alguém que é novo, tem pensamentos diferentes, ou até o contrário, às vezes é o novo que tem um pensamento antigo e a pessoa
que tem um pouquinho mais de experiência, que tem um pensamento novo. E como é que tu trabalha essa questão dos líderes? Primeiro de tudo, não precisa ninguém, esse negócio de dar a mão pro colega, né, dar a mãozinha lá, né, tô fazendo uma analogia agora, mas enfim, né, vamos pensar numa dinâmica, né, que daqui a pouco todo mundo pega na mão, né, não quero pegar na mão, né, então primeiro de tudo isso, eu acho que a gente precisa, primeiro de tudo, respeito, né, respeito entre as mais diversas faixas etárias e contextos de vida também. Então sempre eu procuro, porque quando eu faço esse briefing, a própria empresa, e olha que interessante, né, o briefing que eu faço, né, esse diagnóstico, eu não só converso com os cargos de CEO lá, né, ou a direção, enfim, né, a gestão da empresa, mas também com o liderado mesmo, para a gente ver daqui a pouco se esse gestor realmente ele tá tendo essa visão, né, ou tem alguma coisa contraditória aí, né, porque geralmente eu não trabalho, Gustavo, eu até esqueci de falar isso aí, eu não trabalho só com o líder lá, geralmente esse gestor, algumas empresas, olha, eu quero que você trabalhe comigo também, e aí que é legal, né, porque aí que é bacana, a gente começa com a gestão. E trabalhar toda a cadeia, né? Toda a cadeia, exatamente, e aí eu fico muito feliz e muitas vezes eu pensei, poxa, é nessa empresa que eu quero estar, porque eu gosto muito quando acontece isso, né, e aí, geralmente então a gestão, ela numa conversa ali mais informal, geralmente muitas vezes vem à tona, colocando, olha, daqui a pouco a gente tem o colaborador ali que está mais tempo, ele tem bastante dificuldade nisso, então o primeiro é a minha escuta, né? Então o primeiro realmente, né, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, eu vou muito para escutar, né? Para ouvir, a gente precisa saber ouvir, e ouvir na essência, né? E o que é ouvir na essência? É aquilo que a pessoa não disse, você conseguiu ouvir. E aí, Gustavo, eu acredito assim o quão importante é a gente poder, depois dessa escuta, a gente também escutar lá esse líder, né? Ou esse liderado muitas vezes. Olhar o contexto dele de vida, sabe? Porque aí é bacana, sabe, Gustavo? E tu não pode olhar para a pessoa numa geração e dizer assim, tu tem idade e tal, então tu é da geração Z. Né? Eu costumo ter um pouco eu tenho uns milindres, assim, sabe? Eu costumo ter um pouco de cuidado, assim, de fazer um diagnóstico da pessoa pela idade dela e já encaixar dentro de uma geração. Então, até porque tu comentaste muito bem antes, às vezes é uma pessoa novo, né, geração Z, mas que tem lá uma, né, da geração X. E então, eu procuro sempre cuidar todos essas personas. Eu procuro entender essa persona, né? E entender ela é olhar para a história de vida dela, é conversar. E numa conversa tu pega muita coisa. E porque tudo que a gente traz para dentro por exemplo, de uma liderança, de um cargo de chefia, vem muito da nossa vivência, né, Fran? Não sei se tu consegue ver isso também, no sentido de, às vezes a pessoa é muito autoritária, mas porque ela teve um pai ou uma mãe muito autoritária, e ela modelou aquilo e ela é assim, né? E então, nesses casos que tu também trabalha. Exatamente, porque é bem isso, é muita questão familiar. A família realmente é a base, e ela vem com a tona ali, ela vem com tudo quando a gente vai fazer uma conversa, né, mais tete a tete. E outra questão é as experiências de vida, né? Então é muito bacana. Então, para mim, hoje, eu não posso de maneira alguma rotular uma pessoa. Então, primeiro eu vou olhar o contexto dela, vou conversar com ela, e aí depois a gente vai vai encaixando no programa. Eu trabalho muito com quebra-cabeça, né? Eu acho que é a peça que precisa estar ali, a gente tem que identificar aquela peça primeiro. Então, assim, e aí, olha que interessante, né? Nessa empresa, de novo, né? Eu vou estar sempre indo e vindo, né? Nas minhas experiências também. O que é bom, né? É legal. Isso. Então, nessa empresa que realmente ali nós tínhamos, então, uma turma de líderes e a outra futuros líderes, no final a gente juntou, sabe? Para poder fazer esse, né? Então, o líder é praticamente quase que apadrinhar, né, adotar alguém, que isso é ser mentor, isso é ser mentor, ser mentor, é você pegar na mão de alguém, né, analogicamente agora falando, pegar na mão, mas é você pegar na mão de alguém e os dois seguirem esse caminho, sabe, cada um dentro das suas dificuldades, os dois têm dificuldades, os dois, sabe, podem se ajudar. Então, e eu gosto muito quando eu vou pensar em gerações, então primeiro todo esse cuidado de não enquadrar, de olhar um pouquinho mais para o contexto histórico e aí colocar junto, sabe? Isso é bacana, né? Porque a gente sempre tem o que aprender, mas o fator principal, o ingrediente, a cereja do bolo é o respeito. Isso tem que ter, né? Isso é muito bom falar, né? Dessa questão do respeito, porque principalmente no meio empresarial, tu vê muito aquela questão de, eu não vou ensinar porque senão vai tomar meu lugar. E é bem o que tu falou, né? Tu precisa mudar a tua mentalidade. Não, eu vou ensinar porque podem ser que vejam que eu estou ensinando e eu vou para outro lugar.
né? Vou aprender Exatamente. e crescer mais, né, Fran? Porque o que acontece? Geralmente, esse conflito de gerações acontece sim, mas aí como que a gente soluciona? Então a gente tem que talvez dentro aí de uma mentoria ou da liderança, trabalhar de forma mais proativa. E a proativa é realmente a gente poder fazer esse trabalho de escuta, essa conversa, porque depois o problema já está instalado lá dentro da empresa. E aí você só vai, tudo é paliativo que você for fazer, Sim. né? E o teu processo de mentoria, Fran, como é que funciona? É mais específico, pode ser em grupo, mas mesmo em grupo tu trabalha individualmente cada um, que tu consegue perceber a necessidade, ou é sempre em conjunto, ou também tem a questão do individual, eu quero só eu, Fran, vamos fazer uma mentoria contigo. Como é que funciona nessa questão? Eu diria pra ti que é tudo isso mesmo, né? Dentro do 3 em 1. 3 em 1. E porque assim, não, às vezes dentro, por exemplo, pode ser aqui nessa sala, né? Daqui a pouco a gente tá aqui com, sei lá, que fosse 6 líderes aqui, né? Trocando uma ideia, conversando. Mas daqui a pouco, dentro da particularidade de cada um, ela não vem à tona. Né? Então eu faço sim esse trabalho individual, né? Então a mentoria, eu não chamo de sessão, né? Porque eu não sou psicóloga, mas assim, encontros, eu costumo chamar de encontros. Então eu faço encontros individual de mentoria sim, e faço encontros, então eles têm um encontro, né? E aí depende, claro, a cada 15 dias, ou uma vez por semana, né? Então a gente faz todos juntos. E são nesses encontros que tu vai percebendo as necessidades de cada um. Exatamente, porque vem à tona no primeiro momento, é bem interessante, porque assim o pessoal não se joga, né? Fica, né? Então, nossa, eu vou falar. E até a confiança, né, Gustavo? Porque muitos ali não me conhecem, né? E daqui a pouco eles vão dizer assim, mas eu não vou falar tal coisa, porque a Franciele daqui a pouco vai levar para a gestão, né? Vai levar para o diretor, para a direção, enfim. Então, depois eles vão soltando, eles vão se colocando, né? Vão se desarmando. Então, entendendo que é um processo de mudança para a melhoria deles, né? Exatamente. Então, e o legal é porque como eu sou contratada pela empresa, né, então como um serviço, né, terceirizado, é legal também, né, então eu procuro também não me envolver tanto emocionalmente com os problemas em si, porque eu tenho que tentar olhar de uma outra forma, né, num outro panorama. E aí, legal é também entender que, assim, tem os encontros individuais, tem os encontros com os líderes e tem os encontros também em algumas empresas que eu faço por setor, né, então, o setor lá X. Então lá tem 15 pessoas, tem os líderes e tem o auxiliar do líder daqui a pouco, ou né, o supervisor, que é como queira que se chame lá na hierarquia, dentro da hierarquia, enfim, mas que a gente faz uma proposta ali, sabe? De um brainstorm, né? Daqui a pouco uma mudança aqui, outra colar, o que dá para pensar. Então ali eu vou mais como incentivando essa conversa, entendeu? Às vezes assim eu brinco, né? Agora eu vou botar lenha na fogueira, vamos lá, né? Mas não, porque o mentor não é ele que vai resolver, né? Ele tem que ter a capacidade de fazer com que as pessoas resolvam, né? Dar subsídios, ferramentas, enfim. Exatamente. E eu vejo que tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, né? No sentido de eu sou o líder, mas eu quero carregar tudo, né? E essa questão tu também trabalha, tu consegue perceber nas pessoas isso e geralmente vem da vivência que a gente comentou ali, né? Vem lá da família que é a pessoa que carrega tudo. Tu sabe que assim, o líder, primeiro de tudo, por que o líder ele tem que ter todas as perguntas, não? Né? Ele tem que ter ele tem que ter todas as respostas? Não. Né? Então, assim, às vezes, e é isso eu falo bastante, né? Você não tem que se sentir ali um super-homem ou uma mulher maravilha, agora falando dos heróis aqui de novo, né? Mas, assim, fazer as pessoas pensar também, sabe? A sua equipe de liderado lá, daqui a pouco, olha, eu pensei que a gente poderia fazer tal coisa, né? Poxa, valoriza essa ideia, né? Daqui a pouco responde lá, olha, me fala mais sobre isso, né? Ai, que legal, como é que seria? Fala pra mim. Né? Ou daqui a pouco, olha, eu posso fazer dessa tal forma aí, né? essa operação aqui, e o líder, né, fazer, bom, por que você acha que pode ser feito assim? Olha só, dificilmente a gente encontra um líder assim, que ele realmente, ele devolve uma pergunta em cima de uma outra pergunta, né? E o liderado, o que acontece com o liderado? Quando o líder reage dessa forma, o liderado, ele pensa assim, né? Geralmente a gente pensa assim, porque eu também já fui liderado, né? E a gente pensa assim, nossa, será que eu falei alguma bobagem? Será que eu fiz alguma coisa errada? Por quê? Porque me devolveram uma pergunta, mas é para fazer pensar. Para fazer pensar. Eu também tenho mentoria, Gustavo, eu também tenho mentoria, né? Eu tenho uma mentora e até eu fiz uma pergunta para ela semana passada, para mim tomar uma decisão ali, e ela me fez pensar. E eu disse assim, eu gosto muito de você.
Mas ao mesmo tempo, poxa, eu queria uma resposta. Mas é exatamente isso. O líder, ele tem que ser esse mentor. É fazer o liderado dele pensar, né? Botar a cabeça para pensar. É assim que a gente trabalha no coach também. Pessoas vêm ali e daí esperam que eu diga, falam, não, eu faço perguntas. E daí mas é bem isso assim, Fran. A gente faz as perguntas que a gente chama de PPS, que são perguntas poderosas de sabedoria, mas geralmente a gente já sabe. E tu sabe no teu interior que a resposta está dentro de ti, né? E que tu só precisava desse estalo assim para te trazer para fora. Exatamente. Fran, e como é que o pessoal pode te encontrar mais? Eu vejo que tu posta muito nas redes sociais, né? Tu atende o Brasil todo, é mais região ou indiferente, qualquer lugar eu vou. Qualquer lugar eu vou, desde que esteja lá pessoas dispostas a fazer a transformação, né? Eu sempre inicio toda a minha fala e programa, né, de liderança, enfim, eu inicio com uma pergunta: você busca mudança ou transformação, né? Para mim são coisas diferentes, aos 40 anos de vida, enfim, é o que eu acredito, que são coisas diferentes, né? A mudança, ela é algo rápido, ela é circunstancial, né? Então a transformação, ela já não é tão rápida assim, né? Então ela é um pouquinho mais lenta, mas ela é muito mais profunda. Eu sei que acontecem mudanças na vida da gente todos os dias, né? E quantas mudanças acontecem na sua vida, você que está aqui escutando esse podcast, né? Quantas mudanças aconteceram ontem, né, para você? Então é importante, sim, é importante, mas que a gente possa pegar essas mudanças e realmente promover uma transformação. Então hoje eu estou aqui, hoje eu estou aqui, realmente, eu acredito que o meu grande propósito é promover essa transformação. E por isso que a minha proposta de mentoria sempre ela é de 1 ano e às vezes até se estende, sabe, Gustavo? Porque eu acredito que uma mentoria de 3 meses ela fica só uma consultoria, né? Uma mentoria de 6 meses, dependendo muito ali até a gente tem um avanço, claro que eu sempre faço um feedback, né? A gente sempre tem esse feedback e tudo, né? Mas assim, a transformação é o que me move realmente, né? Eu escutei da minha avó um tempo atrás, minha avó já falecida por parte do pai, e ela disse assim, na linguagem dela, né? Aos quase 90 anos, ela disse assim: eu já sei o porquê que você veio nesse mundo. Aí eu disse: é mesmo, vó, por quê? Ela, do jeitinho dela, mas eu consegui entender. Ela disse assim: para fazer as pessoas felizes, né? E assim, para quem me conhece, sabe que eu sou assim. Então eu tenho uma proposta muito bacana que ela se estende, sim, no Brasil todo, né? Daqui a pouquinho mais a gente também, por que não, a gente está indo para fora do Brasil, né? Então essa é a ideia, né? A gente e tudo assim, aquilo que cada um tem suas crenças, né? Você tem as tuas, né, Gustavo? Quem está nos ouvindo também. E eu acredito muito assim na presença de Deus na minha vida, né? Então eu realmente, quando eu peço para Ele, olha, eu quero empresas que sejam dele, eu quero lugares que sejam dele. Então, o que não é dele, eu não quero, né? Mas assim, então, graças a Deus, a gente tem um network muito bacana, né? Um relacionamento já legal, mais em Carazinho, Rio Grande do Sul, né? Mas já atendi, por exemplo, Cuiabá, né? Então, também já atendi Paraná também, né? E assim a gente vai indo. Então, tudo dentro dessa proposta, né? Daquilo que eu quero conectar pessoas que realmente também consigam pensar junto comigo nessa transformação, tu entende? Sim. E aí eu me encontro, então, né, no Instagram, enfim, né, no Franciele Grosso, então, _ liderança, né? Facebook também, Franciele com 2 L e termina com I, né? Aí vai me achar. Eu vou deixar bem certinho ali as suas redes sociais pro pessoal te seguir, gente, porque realmente, assim, é muito bacana o trabalho que a Fran faz, né? Eu tive a oportunidade de conhecer ela e principalmente isso de trabalhar a questão do líder, essa questão do humano, né? A humanização, né? Não é só lucro, não é só salário, é essa questão toda de um conjunto que a empresa né? Que nem as engrenagens no relógio, precisam todos trabalhar correto para que ele funcione, né? Exatamente. Então, muito obrigado eu que por ter vindo aqui participar, falar um pouco pra gente. Eu posso fazer um convite? Pode. E eu quero você trabalhando junto comigo nesse trabalho, hein? Olha só, para quem está nos ouvindo aqui, então, eu vou estar ministrando um workshop e aí o Gustavo, eu quero que o Gustavo esteja junto comigo, depois a gente conversa melhor sobre isso, né? Com a tua expertise, enfim, com toda a tua experiência também, tua bagagem. Então o workshop ele vai ser online, né? E é um workshop gratuito, né? Com certificação também, falando sobre a saúde emocional da mulher. Né? Então, exatamente, vai ser o Life and Color, ou seja, vida e cor. E eu vejo assim que tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para bombar, assim. A gente vai fazer agora em abril, Gustavo.
Que bacana, olha aí, então já estão sabendo, em abril Isso. tem um workshop e para quem quer se inscrever, vai divulgar tudo lá nas suas redes sociais. Isso, eu vou colocar então, né, na bio lá, né? Então, um ícone lá e a pessoa pode se inscrever, com certeza. bacana. Claro que tem vagas limitadas, né, Gustavo? Aí Porque já- a plataforma que eu uso, né, ela tem vagas limitadas, né? E é voltado para qualquer pessoa, tipo, eu tenho um público mais... Para qualquer pessoa, na verdade, saúde emocional da mulher, né? Mas assim, pode participar homens também, tá? Até porque é aquela coisa que a gente falou, Isso. os homens, todo mundo precisa cuidar da mulher. Exatamente. E eu não sou casado, mas você tem mãe, você tem mãe. Exatamente. Então, né? Metade do mundo são mulheres, a outra metade são os filhos delas, né? E você trabalha com mulheres, enfim, né? Então é muito bom, né? É muito bom, isso. E na verdade, sim, a gente vai estar então com médicos, a gente vai estar com uma equipe de psicólogos, vai estar com também ginecologista. Então vai ser um pouquinho falado de tudo um pouco ali, né? Sobre a saúde emocional, né, da mulher. Porque hoje a gente percebe, né, o quanto ela, principalmente ali com a pandemia, com esse momento pandêmico que a gente se encontra, né, tá muito abalada, né? É verdade. Então, gente, já estão sabendo aí da novidade. Não deixem de seguir a Fran, conhecer mais o trabalho dela. E é isso. Eu encontro vocês no próximo Sala de Reuniões. Tchau. Tchau, tchau.